Eu vou falar sobre feminismo nesse vídeo, e é um vídeo assim que vai beirar o cancelamento, então já pode começar o hate aí desde agora, porque é um homem falando sobre feminismo. Eu não queria estar fazendo esse vídeo, mas eu tô vendo uma crescente nos meus vídeos a respeito desse tema. Tudo que eu tô falando agora parece que tá indo para um lado de diferença de gênero aqui, né? Homem, mulher e tal. Então eu preciso de começar esse vídeo falando que eu tô sentindo a necessidade, porque cada vez mais eu estou vendo vocês nos comentários falando sobre eu ser isso, sobre eu ser aquilo, eu pensar assim, eu pensar assado, atacando até o jeito que eu trabalho profissionalmente como psicanalista. Então eu preciso de fazer um grande adendo antes da gente começar. Os vídeos que eu posto aqui na internet são uma obra de entretenimento, onde eu uso o viés psicanalítico como base para poder expressar minha opinião, para poder expressar as coisas que eu penso, para poder expressar um pouco disso. Eu parei de fazer vídeos sobre a psicanálise crua há muito tempo, há muito, muito tempo. Foram os primeiros vídeos do meu canal que eu fiz desse jeito, e eu percebi que meu caminho não era esse, né? Eu percebi que o caminho não era esse. Então eu uso a psicanálise como base para embasar o meu posicionamento, para poder embasar minha fala. Mas não é sobre psicanálise aqui. É sobre um viés psicanalítico dentro de assuntos do cotidiano que eu trato dentro desse canal. E cada vez que eu falo sobre papel de gênero aqui, né, sempre questionando sobre isso, parece que o questionamento sobre o papel de gênero tem diminuído cada vez mais dentro dos comentários. Eu falo alguma coisa e vocês já pegam em um lado de, poxa, ele é machista, ou ele só sabe defender as mulheres, ou é isso, são, sabe, os dois extremos apenas estão acontecendo ali. O cinza está deixando de existir. Então, diante disso, eu preciso de vir aqui falar sobre o que eu acho a respeito do feminismo. Então, feita essa introdução, vamos lá. A gente precisa de entender primeiro um fenômeno social que acontece, né? Quando a gente tem uma repressão muito grande de alguma coisa, a intenção social disso é que a gente tenha uma perversão muito grande após este período. Então, é como se fosse uma mola. A gente vai reprimindo, 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 aí as pessoas se sentem oprimidas e cria-se uma mola onde a gente vai lá pra frente e passa também do ponto onde a gente chega em algo que começa a distorcer aquela necessidade inicial de acabar com aquela repressão, e aí a gente volta para um lugar onde a gente precisa de reprimir mais, até a gente chegar em um lugar onde a gente vai reprimir muito menos, onde a gente vai ser muito mais liberal, e de novo fugindo desses pensamentos iniciais, da ideia inicial, até que as coisas comecem a se normalizar. É como se fosse um pêndulo. A gente puxa ele, então ele vai para frente, volta, vai, volta, volta. É um pêndulo social que vai acontecendo. E com o feminismo aconteceu isso também, acontece isso também. Então ele começa com a necessidade da mulher de existir. Afinal de contas, se você pega, por exemplo, as obras de Freud mesmo, Madeleine Klein e afins, assim, você vai perceber assim, que a mulher é tratada como um total objeto, uma coisa completamente fora da humanidade. Né? E a gente está falando isso do início do século XX. Mulher não era nem tratada como gente. A intenção da mulher sempre foi, diante dessa visão, ter o poder masculino, ter a virilidade masculina, ter o falo masculino em si. Então era uma luta diante da visão psicanalítica inicial sobre a mulher querer ser homem, a mulher querer ser homem no sentido de homem mesmo, e não no papel do poder do homem, do gênero do homem, mas ser o homem. Freud falava que mulher nasce faltando porque ela não tem um falo, né? Então a mulher falta. Isso daí é a ideia inicial, completamente maluca, mas muito presente, muito viril, muito, muito viva, né? Naquela época. Fazia sentido para aquele pensamento daquela época. Então as mulheres começaram a lutar para ter um papel na sociedade, tal qual como os homens. E a luta inicial delas é por isso, por uma igualdade, pelo direito de voto, pelo direito de escolha, pelo direito de poder ter uma vida sem que ela tenha que ser atrelada ao homem, sem que ela tenha que ser a sombra do homem. E durante muito tempo, esse foi o papel do feminismo, né? Lutar para que as mulheres pudessem ser pessoas nessa nossa sociedade. Só que muitas outras coisas começaram a ser incorporadas nessa luta.
O marketing, a propaganda, ela entendeu essa necessidade da mulher de querer ser mulher, né, de querer ser existente, e ela começou a fixar coisas para que as mulheres se sentissem mais presentes, como, por exemplo, o cigarro. Sim, no início do século XX, as mulheres estavam lutando, né, pela sua liberdade, pelo direito de votar, quando de repente alguns modelos tomaram a frente da passeata que estava tendo em Nova York, uma passeata que foi divulgada para a mídia, e modelos lindas, né, distantes daquela multidão de mulheres donas de casa, e elas tomaram a frente da passeata, acenderam seu cigarro, e os fotógrafos do mundo inteiro tiraram fotos onde circularam em todos os jornais, revistas e coisas do tipo, né, na imprensa, mostrando o poder da mulher através do cigarro. Tudo isso foi pensado pela indústria. E o cigarro, ele virou um símbolo de força da luta feminista. Começamos por aí. Então, aí a gente já tem um produto extremamente nocivo para a saúde, tomando espaço do feminismo para se valer das ideias do feminismo para poder vender mais. Então, antes a gente tinha só os homens fumando. Depois a gente passou a ter os homens e as mulheres fumando. A gente começou com a ideia da distopia do feminismo bem por aí. Porque começamos a agregar outras coisas dentro do feminismo, muito pela indústria. A indústria começou a vender, a indústria percebeu que isso daí é um lugar de venda, é um lugar onde, poxa, empoderamento vende, né? Essa coisa vende. Então ela começou a colocar várias e várias coisas ali para que as mulheres atrelassem o poder do feminino, o poder de ser mulher, a esses produtos. A gente tem isso através da maquiagem, a gente tem isso através da bebida alcoólica. Hoje a gente fumar é feio, mas a bebida alcoólica entrou nesse lugar. Olha aí as sertanejas, por exemplo, né? As sertanejas de sucesso que estão ali sempre bebendo e pá e tal, pandemia. Então aí se fala, né? O grande poder da mulher virou poder levantar seu copo de cerveja tal qual o homem fazia, porque também era um lugar que foi vendido para os homens de que era a virilidade masculina estava ali no copo de cerveja. Agora a mulher está ali no copo de cerveja também. Então as marcas, o mercado se apropriou disso daí. E não só isso. Muitas pessoas perdidas também nessa ideia de qual é o poder da mulher, qual é o papel da mulher, qual é o lugar da mulher, também começaram a se perder dentro da própria fala. E hoje, tal qual a gente tinha lá atrás, onde as mulheres estavam num papel de extrema repressão, esse pêndulo ele virou e foi lá pra frente, onde a gente está vivendo a cultura woke, né? Onde a gente está, inclusive, questionando isso e fazendo com que esse pêndulo volte. Mas, nesse lugar, a gente abre um vídeo e consegue reconhecer uma feminista por todo o característico dela, né? Ela tem pelo no sovaco, ela tem pelo nas pernas, parece que ela não toma banho, o vídeo parece que tem cheiro. O vídeo parece que fede quando aparece a feminista radical ali. Você parece que consegue sentir o cheiro de sovaco, de sujeira que tem ali. Você sabe em quem ela vota, você sabe quais são os pensamentos. Ela não precisa de abrir a boca. Você sabe tudo que ela vai pensar, cada posição política, cada opinião dela é igual, é sempre igual, porque a gente chegou num lugar de extrema. De novo, de extrema agora pressão contrária, né, onde a gente está num outro ponto aqui do pêndulo e isso causa medo social. Né? A gente tem a completa destruição daquela ideia inicial, né? Existem ainda mulheres que lutam, claro, existem, a gente vai chegar nisso, mas a gente tem a ideia toda distorcida e aí com isso a gente cria a quotes agora de feminilidade, né, puxando agora o pêndulo para cá, a gente cria a cultura red pill, puxando isso daqui para cá. Então é um lugar onde a gente está tentando puxar isso daqui para um outro lado e aí de novo a gente vai ter o movimento acontecendo para cá, para cá, para cá, até que isso daqui seja normalizado. Essa é a ideia que eu tenho sobre o feminismo. É um pêndulo onde ora a gente está indo muito para o radicalismo feminismo, ora a gente está indo muito para a repressão e isso daqui vai acontecendo para que a gente consiga achar um lugar confortável para estar. Ainda há muito que se lutar para as mulheres. O mundo é muito mais difícil para a mulher do que para um homem. E eu sei que os homens que me acompanham aqui acham que isso daqui é uma ideia muito absurda, porque eu entendo a dor do homem. Eu entendo, é uma dor, é uma dor muito grande. Mas a dor da mulher é maior. O mundo é mais cruel com elas. O mundo é muito mais difícil quando você é mulher. E elas se veem ainda num papel extremamente objetificado.
A mulher hoje, ela não pode ainda sair de saia curta à noite, porque ela será assediada, né? Só que quando a gente fala sobre isso, uma mulher não pode sair ainda de saia curta porque isso será assediada, aí parece que, poxa, eu tô sendo machista, porque eu tô falando onde é que a mulher pode e onde é que a mulher não pode ir e tal, o que ela pode e o que ela não pode fazer. Só que aqui eu tô sendo realista diante do mundo, e esse é o meu papel, essa é a minha posição. Eu tô sendo cruel porque o mundo é cruel. E eu não tenho a menor intenção de fantasiar uma crueldade com algo que vocês querem ouvir. Vocês conseguem também abrir aí o canal de alguns psicanalistas, alguns psicólogos, enfim, e essas pessoas, elas não precisam abrir a boca que você já vai saber qual é a posição delas. Por quê? Porque também é isso, né? Cria-se uma distopia total da realidade, onde parece que tá tudo bem hoje uma mulher botar uma saia curta e sair à noite na rua. Não, não tá tudo bem. Você provavelmente será assediada, né? O mundo é cruel. A gente precisa de lutar para que as mulheres possam usar a roupa que elas bem quiserem, ir nos lugares que elas bem quiserem, do jeito que elas bem quiserem, mas por enquanto, hoje, o mundo é cruel. Hoje, a gente não tem esse lugar. A gente precisa de se preservar, a gente precisa de falar o jeito que o mundo é. E essa é a minha posição. Eu preciso de falar o jeito que o mundo é. Eu entendo que existe uma luta, eu entendo que existe uma dor, eu entendo que existe uma necessidade. E quando eu uso aqui o viés psicanalítico para poder falar sobre a crueldade do mundo e como que os papéis de gênero são divididos para que a gente possa questionar a partir disso, é para que a gente possa questionar a partir disso, a partir dessa realidade. Não que eu quero criar a fantasia de que uma mulher pode pegar a roupa curta e ir num beco escuro e a culpa será totalmente. Não, não. Porque olha só, aí ela assumiu um risco. Ela assumiu um risco porque o mundo é cruel. E a partir do momento que o mundo é cruel e você faz isso, você está assumindo um risco diante da sua vida. E esse é o meu papel aqui, questionar isso para que a gente crie ferramentas e possa lidar com o mundo cruel do jeito que ele é. Fantasiar o mundo para que você ache que eu fale bonitinho, fale aquilo que você quer ouvir, não será um papel que eu posso me prestar a fazer, porque não é isso que eu acredito. E não é isso que eu acho que a construção psicanalítica diria sobre a nossa psique hoje. A gente precisa de estar preparado para o mundo cruel do jeito que ele é, tentando fazer um mundo melhor a partir dele. Mas é isso. O feminismo, ele é necessário. A gente precisa ainda de lutar muito por igualdade. Mas esse pêndulo acontece. Ora vai acontecer com falas extremamente com viés extremamente radical, né, do feminismo ali, onde a gente vai assistir um vídeo que tem cheiro, né, um vídeo que você parece que tem ranço, né, que fica de fedor, né, porque a pessoa parece que colocou tudo ali, né, da ideia do feminismo super radical, vestiu aquele personagem, vai estar ali fedendo, ora a gente vai ter aquelas coaches de feminilidade, que vai também fazer toda a fala dela a gente também já consegue saber o que ela vai falar, a gente já sabe toda a opinião dela sem ela precisar dizer, também a mesma coisa, sabe? E nenhum desses dois extremos, nenhum desses dois lugares é interessante, né? A gente precisa de chegar nesse meio. Eu, como homem, eu sei que eu não tenho um papel para poder falar, eu sei que eu não tenho lugar de fala para poder falar isso daqui. Eu apenas, como um psicanalista que usa as redes para expressar sua opinião com viés psicanalítico, eu uso isso daqui para questionar, para levantar questões, e eu espero que vocês consigam entender que o que eu falo aqui é cruel porque o mundo é cruel. O que eu falo aqui é uma tentativa de ser algo racional no meio de tanta fala fantasiosa, dos dois lados que eu tô falando. Então, ora vocês vão identificar falas minhas aqui, talvez machistas, talvez feministas, talvez, enfim, como se fosse também uma ideia oposta, né? E não é uma ideia oposta, mas é porque vocês colocam isso daí como uma ideia oposta, né? Do machismo e feminismo, e não é uma ideia oposta. Mas ora vocês verão essas coisas aqui nos comentários e nas minhas falas, porque a gente está condicionado a acreditar nesse sim ou não, nesse preto ou branco. E existe toda uma escala cinza em que talvez as minhas falas estejam se encaixando, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de enxergar o cinza, né? A gente quer só enxergar o 880, né? Todo aquele meio ali é difícil. Então,
Eu entendo a raiva de vocês nos comentários, eu entendo quando vocês me atacam, mas a minha tentativa é tentar ser um ponto de lucidez. Por mais que eu esteja expressando a minha opinião, eu tento tirar todo o meu viés de, né, extremista de qualquer lado, né, de repressão, não estou falando de machismo ou de feminismo, mas de repressão ou de perversão sobre o tema, e tentar falar. Serei falho, serei falho, né, e estou aqui para ser também corrigido, né, eu posso errar, eu não tenho uma verdade absoluta para poder passar para vocês ou falar para vocês, e desconfio de qualquer um que tenha uma verdade absoluta, mas é uma tentativa de trazer lucidez em meio a uma disputa onde a lucidez se perdeu, onde a gente está falando sobre marcas, sobre ideias, sobre valores de um mercado, de coisas sempre extremistas, e a gente está deixando de ser pessoas para se tornar essas coisas, essas personas, essas máscaras que os movimentos eles pedem para que a gente use. Então, desculpa pelo vídeo longo, mas acho que é necessário. Acho que ninguém vai assistir porque é vídeo longo, ninguém gosta muito de assistir, mas se você assistiu até aqui, deixa o seu like, compartilhe, me ajuda aí, porque, né, as pessoas não gostam de falar sobre esse tema e enfim, ajuda nós a trazer um pouquinho de lucidez para esse mundo tão maluco que a gente vive hoje.